Boa noite, boa noite. Agora vai. Agora a conexão tá todo vapor aqui. Agora o bicho pega, galera. Boa noite para todo mundo. Domingão, 8h33 da noite. Eu postei Falei no meu stories hoje, depois que eu corri ali, um pouquinho sobre comportamento, sobre pensamento que gera sentimento, que gera ação e que gera resultado. E daí foi bem legal porque alguns corretores, a gente conversou, muitos corretores entraram em contato ali pelo direct, e eu acho que é um assunto bem legal e bem relevante da gente falar, porque na maioria das vezes, pegar meu Instagram ali, eu sempre falo sobre técnica de vendas, sobre dicas, como fazer um script, tudo relacionado à técnica, mas a técnica é uma parcelinha muito pequena do que tange a profissão de corretor de imóveis. Acho que o que mais pega, na verdade, ao longo do processo todo, para você conseguir ter consistência nos resultados, para vender todos os meses, para conseguir atingir os objetivos, é o comportamento. É a maneira como a gente reage em diversas situações e o que a gente faz, né, diante do problema. Tem até aquela frase lá que o problema não é o problema, né, como você reage diante do problema. Então, ao longo de toda a minha vivência aí como corretor de imóveis, tem 7 pilares que eu sigo eles, que eu aprendi eles ao longo de vários treinamentos, de vários livros, e são os pilares que eu aplico no meu dia a dia, procuro ensinar para os meus filhos, inclusive, que são os pilares que pautam aí esse comportamento e que tem me ajudado. Então eu vou compartilhar hoje aqui esses pilares com vocês. Então são 7 pilares. Se você está aí, essa live vai ficar gravada depois, se você não conseguir assistir, ou se você estiver assistindo a live gravada, pegue o teu papel e a tua caneta aí e anote esses pilares, porque eles me ajudam e com certeza pode ser que ajude você que está assistindo aqui. Bom, o primeiro pilar é o pilar do otimismo. Então, não tem como falar em venda de imóveis sem falar de otimismo. É impossível eu pelo menos desconheço qualquer corretor de imóvel de sucesso, que vende todos os meses, que tem resultados consistentes, que atingem os objetivos, sem ter a palavra otimismo atrelada a esse profissional. Então, eu até desafio você a pensar aí, pense em qualquer pessoa que você conheça que tenha sucesso. Aqui eu falo de corretor de imóveis, mas se você parar agora aí e pensar, pense em alguém que você conhece, que seja próximo de você, que tenha sucesso e que não seja otimista. Não existe. Quer dizer, pode até ser que exista, mas eu desconheço. Todo profissional de sucesso, todo profissional que vende todos os meses, todo profissional que atinge o objetivo, ele é otimista. Então tem até uma frase do Henry Ford que ele fala o seguinte: se você acha que pode ou que não pode, em ambos os casos você está certo. E é isso mesmo, né? A pessoa otimista, ela, diante de algum problema, ela sempre enxerga o copo meio cheio. Ela nunca enxerga o copo meio vazio. Por mais que em alguns momentos enxergue o copo meio vazio, ela rapidamente procura olhar de novo e falar: não, peraí, vamos ver o que dá para tirar daqui. Vamos ver como que dá para passar essa barreira aqui e para conseguir solucionar. É aquela pessoa que ela não olha o problema, ela olha a solução. E não só isso, além de olhar a solução, ela sempre olha de uma maneira onde ela pense, bom, eu vou olhar... Ela faz a pergunta não o porquê, o como, né? O como resolver. E tenha certeza, tenha fé, essa pessoa tem fé e tem certeza de que ela vai conseguir solucionar. Então, não tem como atrelar o sucesso
sem falar de otimismo. Todas as pessoas que têm sucesso e que conseguem grandes resultados, todas elas são otimistas. O otimismo, inclusive, ele é fisiológico, né? Ele libera a endorfina, ele libera a adrenalina. Toda vez que você tem pensamento otimista, toda vez que você acorda otimista, o dia é outro. Se a gente pegar aqui em Curitiba, que tem muitos dias que estão nublados e que estão frios, você acorda um pouco mal, né? vai para a rua e para trabalhar e você não está muito otimista, o dia não rende tanto. No dia que tem sol, eu estou falando do tempo aqui porque hoje foi um dia que aqui em Curitiba amanheceu céu azul, solzão, então o dia é outro, mas o dia é outro porque a gente está otimista. Quando você está otimista, o dia ele fica completamente diferente. Então, esse é um dos pilares que eu procuro utilizar, procuro trazer todo santo dia. É difícil, né? Não é todo dia que você está otimista, mas pelo menos na maioria dos dias, quando a gente se pega um pouco mal, um pouco para baixo, se a gente começar a ter o pensamento otimista, o nosso sentimento ele muda, a nossa ação muda e o nosso resultado, com toda certeza, ele muda, ele é outro. Então essa é fisiológico o negócio. Bom, o outro pilar que eu quero compartilhar aqui com vocês é o pilar do objetivo. Então, se você tem um objetivo, todo mundo que tem um objetivo, que acorda e vai atrás do objetivo, é totalmente diferente. E quando eu digo objetivo, muitas vezes é confundida com sonho, né? Qual que é meu sonho? Se você transformar o sonho em objetivo, fica muito mais fácil. O objetivo ele dá ritmo e ele dá direção. Então o objetivo, muitas vezes existe muito... Não é glamour, mas existe muita coisa em volta dos objetivos. A gente muitas vezes fica muito perdido, né, nos objetivos, que não precisa ser um objetivo, podem ser vários objetivos. Pode ser o objetivo de comprar um carro, de comprar uma casa. O importante é que ele seja específico, né? Quando a gente fala, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é ser feliz. O objetivo de ser feliz ele é muito perigoso, porque todo mundo quer ser feliz, né? Mas o que é felicidade? Para uns a felicidade é uma coisa, para outros a felicidade é outra coisa. O fato é que quando a gente tem um objetivo muito claro e muito específico, você tem ritmo e você tem direção. Você acorda todo dia e você sabe o que precisa ser feito. O ideal é que você saiba o que precisa ser feito, né? É igual acordar e escovar os dentes, por exemplo. Você simplesmente acorda e escova. Você sabe o que tem que ser feito. Você não pensa. Você vai lá e faz. Ó, a Mari aí, ó. Tamo junto, Mari. É isso aí. A Mari é uma das pessoas mais entusiasmadas e otimistas que eu conheço aí. Eu vou falar de entusiasmo daqui a pouco. E a Mari, ela é sinônimo aí de entusiasmo e otimismo. Bom, eu estava falando aqui de objetivo, né? Então, eu atrelo muito a minha profissão como corretor de imóveis, hoje atuando como gestor. Eu sou corretor, mas hoje eu atuo como gestor, ao esporte. Então, eu já fiz Ironman, eu faço triatlon. Hoje não estou praticando tanto, mas eu corro, eu nado. E quando eu fui fazer, por exemplo, o Ironman, para quem não sabe, é uma prova de triatlon de longa distância, aonde você nada, pedala e corre. Então, a primeira parte do Ironman são 3.800 metros nadando no mar. Aí você sai do mar, senta na bike, pedala 180 quilômetros. Depois que você pedalou 180 quilômetros, você deixa a bike e você corre mais 42 quilômetros. Uma maratona. Então pense, em torno ali de 50 minutos, 1 hora nadando, em torno de 5 a 6 horas pedalando e mais 4 horas e meia correndo. Então precisa estar extremamente bem preparado para fazer essa prova.
A prova em si, ela é a cereja do bolo. É uma delícia ir lá fazer a prova. É lá em Jurerê Internacional, quando eu fiz, né, lá em Jurerê Internacional, tava um dia maravilhoso, tem torcida, é um ambiente muito legal, muito gostoso. O problema não é a prova, o problema é treinar para a prova. Esse é o problema, porque eu tinha que acordar independente. Aqui em Curitiba tá fazendo, essa semana fez -1, faz, né, 1, 0, mas a sensação térmica é de -1, -2. Então eu tinha que acordar e pedalar 4h30, 5 horas da manhã. Eu tinha que acordar e nadar. Não é que eu tinha, né? É que eu me inscrevi para a prova, não é barato a inscrição de uma prova dessa, e eu não queria passar vergonha, né? Eu queria ir lá e completar a prova. Eu não tinha ambição nenhuma de pódio, de ganhar troféu nem nada, mas eu tinha o objetivo de terminar essa prova. É uma prova extremamente longa e eu não queria passar vergonha. Então, toda vez que eu acordava com -2 lá fora e eu tinha que pegar a bicicleta e ir para a estrada para pedalar 2 horas, eu não pensava. Na verdade eu pensava no objetivo que eu tinha. E aí, beleza, pedalava, nadava, corria, cheguei lá, fiz a prova, foi super bacana, super legal, peguei minha medalha, tenho foto, tudo registrado. Mas o mais legal de tudo não foi a prova, foi o processo todo para conseguir fazer a prova. Na nossa vida, e principalmente aqui na nossa profissão, como corretor de imóvel autônomo, é muito fácil desfocar, é muito fácil você sair do prumo, né? Então tem dia que você acorda e fala assim, hoje eu não estou muito afim de fazer ligação, hoje eu não estou muito afim de fazer prospecção. E aí você não faz. Qual que é o problema? O problema é que quando você tem um objetivo bem definido, você vai fazer a ligação, porque você não pensa se o cara lá do outro lado ele vai falar não para você ou se ele não vai falar não para você. O fato é que você vai ligar, se você tem que agendar 10 visitas no mês ou 15 visitas no mês, é isso que você busca, porque você tem um objetivo, você quer atingir ele. Então, o segundo pilar que eu queria trazer aqui para vocês é o pilar do objetivo. Sem objetivo é muito difícil, principalmente nessa nossa profissão de corretor de imóvel autônomo. Porque quando você é CLT, quando você está ali, que você bate o ponto, você tem o teu chefe lá, que se você não bater o ponto, o teu chefe vai te gralhar, você pode ser demitido. Então é uma pressão maior, né? É algo que vai além. Mas como autônomo, precisa ter um objetivo, que é esse objetivo que vai pautar a tua tarefa, a nossa tarefa. Então o objetivo é o segundo pilar e ele precisa estar muito claro, ele precisa estar muito forte na cabeça, ele tem que ter um porquê, ele tem que ter um motivo. Falando do exemplo do Ironman, fala Júlio Caluffi. Trazendo de novo o exemplo do Ironman, eu tinha um porquê. Porque eu queria fazer aquela prova, aquela distância longa, porque eu sabia que aquela prova e durante os treinamentos eu ia ter mais disciplina, eu ia ter mais foco, isso consequentemente ajudou muito no meu trabalho. Então eu tinha um porquê, eu tinha um objetivo, eu tinha um motivo por trás. Então, o segundo pilar, objetivo, é de extrema importância. Até tem uma frase também, hoje eu vou falar de algumas frases aí. Então tem uma frase do William Shakespeare, que ele fala que nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos, que é uma frase que está estampada por aí, mas que é uma frase que é verdade, né? Tudo que a gente sonha, a gente consegue, através de um objetivo, você consegue tangibilizar e você transforma isso em ações que vão levar você até lá, que vão nos levar até lá. Então, o objetivo é de extrema importância. Bom, o terceiro pilar, e não menos importante, aliás, muito importante, é o foco. Foco é o terceiro pilar, e ele está junto com o objetivo, ele está junto com o otimismo. A gente fala que tempo é venda, né? No nosso caso aqui de corretor de imóvel, quem trabalha com imóvel, foco tempo é venda. Então, se existe um ativo que é extremamente escasso, extremamente valioso hoje em dia, é o tempo. E toda vez que a gente despende o nosso tempo para coisas que não nos levam aos nossos objetivos, a gente está perdendo.
E o tempo é um troço que se você perdeu, perdeu, não tem como recuperar. E aí eu gosto de falar bastante de nicho, né? Quando, principalmente aqui para corretor de imóvel, quando a gente tem um nicho, que você foca em um nicho, é mais fácil. Você sabe aonde atirar, você sabe aonde precisa atacar, você sabe aonde direcionar os anúncios, você sabe aonde direcionar as técnicas de vendas, você sabe aonde direcionar o teu esforço. Então, por exemplo, se você tem o nicho, você está focado no nicho do programa Casa Verde Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. Você não vai ficar estudando sobre itens de acabamento dos imóveis que você está vendendo. Por quê? Porque a pessoa que está comprando um produto Minha Casa Minha Vida, ou o programa Casa Verde Amarela, ela não quer saber do acabamento. Ela quer saber se a parcela cabe no bolso. Então o que você vai estudar? Como fazer a parcela caber no bolso. Você vai estudar crédito, você vai estudar FGTS, Caixa Econômica, você vai estudar crédito imobiliário, voltado para o programa Minha Casa Minha Vida. Se o teu nicho é médio alto padrão, aí sim, você vai estudar acabamento. Você vai ver quem são os arquitetos da moda, quem são os arquitetos renomados. E aí, como isso está tudo atrelado? Quando a gente fala do objetivo ali, que foi o segundo pilar que eu mencionei, se você tem um objetivo muito claro, todo santo dia você vai focar no que vai te levar mais perto para o teu objetivo. Voltando para a minha história ali do Ironman. O Ironman é uma prova longa. Se eu acordasse na segunda-feira e falasse, hoje eu vou fazer um treino de tiro para 5 km, para eu bater o meu recorde nos 5 km, eu não estava indo colocando o tijolinho dentro do meu objetivo, que era fazer o Ironman, porque o Ironman é uma prova longa, é resistência, não é velocidade. É lógico, tem os profissionais lá que têm a velocidade também, mas não era o meu caso. Então, se eu tenho um nicho, se eu tenho um objetivo, eu vou acordar e vou fazer o que tem que ser feito para atingir o objetivo. E eu vou fazer isso com foco. O foco é eu fazer tudo o que tem que ser feito para chegar no objetivo. Então, se eu estou fazendo uma ação onde eu não esteja indo em direção ao meu objetivo, o que adianta? Eu estou perdendo. Se eu sei que eu preciso fazer 15 visitas para fazer uma venda e que eu preciso fazer 50 ligações para agendar uma visita e eu não faço, eu não tô chegando perto do meu objetivo. Então esse pilar do foco, ele é de extrema importância justamente para isso, para que você dê um passo para o teu objetivo. E cada tijolinho que é colocado, se ele for um tijolinho colocado em direção ao objetivo, é aí que está o negócio. Tem até uma frase também que eu quero trazer aqui para vocês. Eu vou trazer uma frase para cada um desses 7 pilares, que é o seguinte: pessoas bem-sucedidas, elas não encontram tempo, elas fazem tempo, que é diferente, né? Então, se eu preciso acordar às 4h30 da manhã para estudar técnica de venda, técnica de fechamento, porque, às 6 horas da manhã eu tenho que levar meu filho na escola, então eu vou acordar às 4h30. Quão comprometido você está com o teu objetivo? É esse que é o ponto, né? É por isso que é interessante você ter um porquê, ter um motivo. Tem até um livro do Simon Sinek, o nome do livro é Comece pelo Porquê. Até se você entrar no YouTube, procura lá, tem um videozinho, chama Golden Circle, Círculo Dourado, o nome do vídeo. É do Simon Sinek. Ele fala sobre o porquê. Então ele fala, por exemplo, da Apple, que a Apple ela poderia vender carro, a Apple poderia vender qualquer coisa. Que a Apple ela não vende o celular, ela não vende o aparelho, ela vende um motivo, ela tem um porquê. Que é inovação, que é status, ela tem uma série de coisas que a Apple vende que ela poderia vender qualquer produto. Então, quando a gente fala, daí voltando aqui, né, um pouco, quando a gente fala de foco, é você focar no que é importante para você atingir o teu objetivo, que é o segundo pilar. Tá? Então, foco é tempo, tempo é venda.
Vamos para o quarto pilar aqui agora, que é o pilar do conhecimento. Então a gente falou do primeiro pilar, que é o otimismo. A gente falou do segundo pilar, que é o objetivo, você ter um objetivo. O terceiro pilar é o foco, né? Então você precisa focar para você atingir o teu objetivo. E o quarto pilar é o conhecimento. Quando a gente fala de medo, né? Então já existem vários estudos aí que mostram que o medo da morte, ele não é o maior medo das pessoas. O maior medo das pessoas é o medo da rejeição. Vamos pegar o próprio Instagram aqui. Tem muita gente muito boa que tem muito conhecimento para passar, muito conhecimento para compartilhar, mas que tem medo de botar a cara aqui na frente da câmera e começar a falar porque tem medo da rejeição. Esse é o maior medo. Já foram feitos inúmeros estudos e o maior medo é o medo da rejeição. É o medo de falar em público, é o medo de se expor, é o medo do ridículo. E toda vez que... E como que você faz para superar esse medo? Né? É você adquirindo conhecimento. Conhecimento e ter personalidade também, né? De você chegar aqui e falar, eu tenho conhecimento, eu fui buscar conhecimento, eu tenho conhecimento de causa, então eu vou chegar aqui e vou falar. Então o conhecimento é esse quarto pilar. Ele faz com que você enfrente o medo. Ele faz com que você atravesse a barreira do medo. E muita gente, muitas vezes, não vende todo mês porque tem medo. E parece um absurdo quando eu falo isso, mas tem medo. Tem medo de pegar o telefone e ligar para os clientes porque tem medo que o cliente fale não. E quando a gente pergunta para o corretor, ele nunca vai dizer que é isso. Mas eu sei que é porque eu já passei por isso. Eu já tive medo. Eu já tive inúmeras vezes de eu saber exatamente o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer 55 ligações. Era o meu número. Eu tinha que fazer 55 ligações com as listas que eu tinha na época para agendar uma visita. Só que tinha dias que eu estava mal, que eu falava, cara, hoje eu não vou fazer. E aí eu fazia a primeira ligação, o cliente me falava não, eu já tomava aquilo como pessoal e já não continuava. Falei, hoje o dia não está bom. Então, o conhecimento, ele faz com que a gente comece a superar isso. E conhecimento de produto, conhecimento, o próprio autoconhecimento, né? O autoconhecimento de saber que, poxa, se eu estou fazendo uma ligação e eu vou escutar um não, esse não que eu vou escutar não é um não pessoal. É um não porque a pessoa não está afim de comprar imóvel. Então eu vou ligar até eu encontrar alguém que esteja a fim de comprar imóvel. E não é ligar por ligar também, é montar script, é estruturar, é aprender. Uma outra coisa para vencer o medo, quando a primeira vez que eu fui fazer que eu fui participar de uma roleta, isso lá em 2011, eu comecei a trabalhar como corretor de imóvel, meu gerente deu uma volta comigo nos plantões e pegou e me colocou num plantão e falou, aqui você vai fazer o teu plantão. E eu cheguei para fazer o plantão e fui fazer a roleta. Pro meu azar, eu fiquei em primeiro na roleta. E era um produto que eu não conhecia, porque eu estava começando no mercado imobiliário, eu não sabia nem o que estudar no produto. Porque uma coisa, quando alguém está começando no mercado, você fala, você precisa estudar o produto. Aí o cara fala, mas estudar o produto, mas o que é estudar? Você não sabe nem o que estudar, você não sabe nem que pergunta fazer. O fato é que eu estava lá, meu gerente me colocou lá, eu, por azar, fiquei em primeiro na roleta, rezando para que não aparecesse nenhum cliente naquele dia, porque eu não sabia do produto. E o que aconteceu? Passou 10 minutos, chegou um cliente. Chegou um cliente e eu com frio na barriga e pensei, meu Deus do céu, acho que eu vou falar que me ligaram, que eu preciso ir, vou pedir para o segundo da roleta aqui atender. Mas eu fui lá e atendi. E foi terrível. A experiência do cliente foi a pior possível. Ele falava do concorrente para mim e eu falava, é mesmo. Ele falava, porque o teu concorrente tem isso. E eu, é mesmo. O teu concorrente tem aquilo. Eu, é mesmo. E aí chegou um momento que ele falou, cara, você não sabe, você não conhece teu concorrente, você está querendo vender esse imóvel para mim? Ele já me deu no meio. E aí eu percebi que, eu precisava estudar, precisava de conhecimento.
E isso é natural, né? Todo mundo que trabalha como corretor de imóvel, principalmente no começo, e mesmo depois do começo, se vai trabalhar num produto, tem medo de atender. Tem medo de atender. Isso a gente vê muito no alto padrão. Muitas vezes a gente tá lá com um imóvel, agora a gente lançou um empreendimento ali de apartamentos de 2 milhões, tem muito corretor que tem medo de prospectar esse tipo de cliente, porque tem medo de atender esse tipo de cliente. E por que tem medo de atender esse tipo de cliente? Porque não conhece. Não conhece o produto, não sabe o que vai falar, não treinou. Então o conhecimento, ele é o maior poder que existe contra o medo. Né? Quantas vezes a gente não ficou paralisado por desconhecer alguma coisa e depois que você conhece, na escola, quando é criança, né? Você parte lá para um próximo ano, você fica com medo. Aí a partir do momento que você conhece, a coisa vai, a coisa flui e você perde o medo. E a melhor maneira de perder o medo é conhecendo. Existe uma ferramenta que é a simulação de vendas ou teatro de vendas, que é de extrema importância para perder esse medo do atendimento. Então chama o teu colega, chama a tua colega, vai com ela no stand, ou vai com ele ou com ela no produto e faça a simulação de vendas. O que é a simulação de vendas? É você se passar o teu colega ou tua colega se passar por cliente, você é o corretor, você faz o atendimento. E depois inverte. Né? Aí você é o cliente, ele é ou ela é o corretor e faz o atendimento, é a simulação de vendas. Aquela SWAT, que é aquela polícia extremamente especializada lá dos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles treinam, simulação, passam por todo e qualquer tipo de situação, para que quando chegar no campo de batalha, eles já passaram por aquilo. É lógico, vai ter um friozinho na barriga, mas a partir do momento que começa a passar por aquela situação ali, mas já passou anteriormente numa simulação, é muito mais fácil. Então, o quarto pilar, conhecimento, né, que é o grande poder contra o medo, né, o poder contra a rejeição, que é o maior medo do ser humano. Conhecimento. Quinto pilar, persistência. É impossível falar de corretor de imóvel de sucesso que não seja persistente. E perceba o seguinte, persistente é diferente de insistente. São duas coisas distintas. O insistente, ele fica batendo na mesma tecla. Ele quer furar aquela parede e ele está ali com o martelo, num concreto, num pilar, e ele fica ali batendo. E não vai, e ele fica insistindo. O persistente é diferente. Ele tem o mesmo objetivo que o insistente, só que ele faz de uma maneira, não deu certo. Ele vai tentar de outra. Aí ele tenta de outra, não deu certo. Aí ele vai de outra. E ele vai tentando até que dê certo. Script de abordagem. Script de abordagem é quando você pega o telefone e vai ligar para o cliente, você tem que ter um script de abordagem e aí você testa. Você fez 15 ligações e não conseguiu ir para passar para a etapa seguinte, que é a etapa do filtro, de fazer o filtro com o cliente, se não está dando certo, muda o script. O problema é que a maioria dos corretores permanecem com o mesmo script, ou pior, nem tem script, e fala, meu Deus do céu, essa imobiliária que eu trabalho só gera lead ruim, gera lead horrível. Ah, olha que lead ruim. E fica batendo nessa tecla de que o lead é ruim. Tudo bem, existe, né? Eu até coloquei esses dias de que não existe lead ruim, e é uma polêmica quando eu falo isso, sempre é uma polêmica, eu sei que é, e eu gosto de falar porque é uma polêmica, porque eu gosto de escutar pontos de vista diferentes, mas eu ainda permaneço na posição de que não existe lead ruim, o que existe às vezes é cliente num momento que não está no momento de compra, ou anúncio que não está sendo direcionado, né? Às vezes você faz um anúncio de 800 mil, cai um lead para 200 mil, você fala que é ruim, mas não é que é ruim, é que é outro perfil, a campanha às vezes que está direcionada errado, mas enfim. O persistente, ele tenta de maneiras diferentes e ele está em melhoria contínua, sempre procurando melhorar. Tem até uma frase que fala o seguinte, o covarde nunca tenta. Anota lá, mais uma frase desse outro pilar que é a persistência. O covarde nunca tenta,
o fracassado nunca termina e o vencedor nunca desiste. Eu até anotei aqui, ó. O covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina e o vencedor nunca desiste. E o vencedor, ele não é um insistente, ele é o persistente. Ele vai para o mesmo objetivo, só que ele tenta de maneiras distintas até que ele consiga atingir. Até que ele vá. Eu estou há quase 11 anos no mercado imobiliário e é impressionante aqui em Curitiba. O mercado, Curitiba tem 2 milhões de habitantes, mas o mercado imobiliário, quando eu digo mercado imobiliário, são os players do mercado, as imobiliárias que estão aqui no mercado, os incorporadores, e principalmente as imobiliárias, são os donos de imobiliárias e os diretores, é a galera que estava lá atrás quando eu comecei como corretor. São sempre os mesmos, que é a galera que tem sucesso. Que são as pessoas, são os corretores que não desistiram lá atrás. Corretor de imóvel é uma profissão que ela é muito doida porque a maioria das pessoas que começam, elas não conseguem, elas desistem. Elas desistem porque a profissão é uma profissão de autônomo. Você precisa, para você ganhar dinheiro, você precisa vender. E muita gente não vende, não consegue vender, fica nessa montanha-russa e fala, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim, e desiste. E as pessoas que hoje têm sucesso, todas elas que eu conheço, elas tiveram persistência. Tiveram bastante persistência e estão aí. E isso eu falo de corretor de imóveis, que é o mercado onde eu atuo, mas em qualquer profissão que você vê que a pessoa chegou lá, é a pessoa que persistiu. Então esse é mais um pilar, é o quinto pilar, que é o pilar de profissionais. Os profissionais, eles persistem. E na persistência, consegue chegar lá. Tendo um passo a passo, tendo um método. E assim vai. Vamos para o sexto pilar. Estamos quase chegando aí para fechar o ciclo dos 7 pilares. O sexto pilar, de extrema importância, que eu comentei há pouco tempo, falei inclusive da Mari, que estava aqui, não sei se ainda está, mas estava aqui, que é o entusiasmo. O entusiasmo, ele é o combustível. Você já viu algum corretor de imóvel de sucesso, ou alguma pessoa de sucesso, que não seja entusiasmada? Não existe. Não existe. Porque o entusiasmo, ele é o combustível. O entusiasmo é a gasolina. Sem entusiasmo, você não vai. Não tem a menor possibilidade de ir para frente sem entusiasmo. É aquela coisa de você tem o teu objetivo, você tem o foco, você tem a persistência, só que você precisa ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita. O entusiasmo é o sexto pilar. A Mari ali, ó. O entusiasmo é o sexto pilar. O Napoleão Hill, anota aí, mais uma frase, a frase do entusiasmo. O Napoleão Hill, ele tem uma frase que ele fala o seguinte. Para quem não conhece o Napoleão Hill foi o maior estudioso de sucesso que já existiu. Ele escreveu livros lá na década de 30 que são extremamente atuais. Ele tem inúmeros livros, tem um deles que eu gosto muito, que é Entrevista com o Diabo, é o nome do livro, que é muito bacana, que fala sobre alienação, que fala sobre... enfim, sempre vai falar de entusiasmo, e ele fala como as pessoas... Ele estudou Henry Ford, ele estudou o Carnegie lá do aço, ele estudou o Rockefeller, e todas essas pessoas, elas têm algumas coisas em comum. Mas a frase que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte: o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará. Ou seja, uma pessoa entusiasmada, ela sempre vai estar produzindo alguma coisa. E quem mais produz é mais remunerado. Né? Então não existe outra maneira, a não ser os nossos políticos aí, né? Que não produzem nada e são remunerados, mas tirando essa raça, essa corja, nós meros mortais, para que a gente ganhe dinheiro, a gente precisa produzir. E não tem como você produzir se você não for uma pessoa entusiasmada. É impossível, não tem como. O entusiasmo, ele é contagiante. Quando você entra numa sala, você está lá, você começou a trabalhar, tem 2 bancadas de corretores.
fazendo ligação e tal, e tá todo mundo meio para baixo. De repente entra uma pessoa, bom dia galera, e aí, como é que tá e tal. Ela vai contagiar o ambiente. Aquela pessoa que tá ali, que tá ruim, que tá no cantinho, ela inclusive vai ficar com raiva dessa pessoa que tá entusiasmada. Nossa, mas da onde essa felicidade toda? Só que vai chegar um momento que essa pessoa entusiasmada, ela começa a emanar tanta energia boa, que o ambiente começa a ficar bom, as pessoas que estavam na bancada, que não estavam ligando, não estavam prospectando, não estavam produzindo, elas começam a produzir. Então o entusiasmo ela tem uma força muito grande, tem uma força enorme. Ela derruba aquelas pessoas que, ó céus, ó vida, ó azar. Né? Então o entusiasmo ele é extremamente contagiante. O entusiasmo é saudável. Pode ver, pessoas que são entusiasmadas são mais saudáveis. Então coloque esse pilar aí, que é o pilar do entusiasmo. E lembrando aqui, trazendo de novo isso que eu falei hoje no meu stories lá, que o pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Se você está com um pensamento ruim, um pensamento de que não vai dar certo, um pensamento, muda o pensamento. Faz esse teste. Muda o pensamento. Começa a ter um pensamento mais otimista, mais entusiasmado, que você vai ver que o teu sentimento começa a mudar. Esse teu sentimento vai gerar uma ação, que a ação é de pegar o telefone, de ligar, de prospectar, de correr atrás, que vai te gerar um resultado. Que no nosso caso aqui a gente está falando de vendas, que vai gerar vendas. Então, o entusiasmo, ele é de extrema importância, o sorriso, a alegria, isso com certeza vai trazer venda. Imagina na hora que você está fazendo um atendimento, chega um cliente, e aí você tem um corretor, olá, tudo bom? Seja bem-vindo, com o mesmo tom de voz, sem erguer a voz, sem dar um sorriso no rosto. E aí você tem uma pessoa que fala, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no plantão, meu nome é Bruno, eu sou aqui da imobiliária Oliveira, seja bem-vindo aqui ao nosso plantão. Como que é o teu nome? Com um sorriso no rosto, perguntando o nome da pessoa. Como é que esse cliente, como é que é essa abordagem? É totalmente diferente, né? Aquela primeira impressão. Então, entusiasmo. Entusiasmo é o sexto pilar. E o último pilar, e também não menos importante, que é o pilar da humildade. Esse pilar é um pilar de extrema importância. Humildade é totalmente diferente de subserviência. Né? Tem muita gente que confunde a pessoa humilde, né? Chega lá, olha, nossa, olha que humilde aquela pessoa, que é a pessoa que aceita qualquer coisa, que baixa a cabeça para qualquer coisa. Essa é uma pessoa subserviente. O que eu estou dizendo aqui é humildade. E quando eu digo humildade, tem a única frase de um cara chamado Sócrates, um grande filósofo, que ele fala o seguinte, ele falou, né? Só sei que nada sei. É uma frasezinha curta, extremamente profunda. Só sei que nada sei. Porque a partir do momento que você acha que você sabe, você bloqueia e você deixa de aprender. Não existe ninguém nesse mundo, nenhum ser humano que saiba tudo. É impossível, não tem como. Se a gente até traçar, né, você pegar e fizer no teu caderno aí, você faz um círculo e imagina que esse círculo é todo o conhecimento que existe no mundo. Todo o conhecimento que existe no mundo está dentro desse círculo. E aí, você pensa o seguinte, de todo esse conhecimento, quantos por cento você sabe? Pense aí, de todo o conhecimento do mundo, quantos por cento você sabe? É um risco. Talvez nem um risco, talvez seja menos que um risco. Isso é para todo mundo. E daí agora você pega nesse mesmo círculo que você já fez um risco ali do conhecimento todo que existe no universo, de quanto você sabe, você faz outra reflexão. Qual é essa parcela que você sabe que não sabe? Então, por exemplo, o meu filho, ele joga Fortnite. Eu não sei jogar Fortnite. Então, eu sei que eu não sei jogar Fortnite.
Então tem muitas coisas que eu sei que eu não sei. E aí, dentro desse globo todo que eu estou falando, tem mais um risquinho. E o resto é tudo que eu não sei que eu não sei. Então, quando eu falo aqui de humildade, é a gente tá aberto a aprender. Então, por exemplo, eu vejo inúmeras lives aí que a galera tá fazendo, principalmente do mercado imobiliário, de vendas e tal. E tem pessoas que eu vou entrar e que o assunto da live, todo mundo tem algo para aprender ou ensinar. Cara, Duda, é exatamente isso. Todo mundo tem algo para aprender ou ensinar. Todo mundo. E a partir do momento que você bloqueia isso, que você fecha isso, acabou. Não existe. Né? Aquela coisa, você vai numa palestra, você trabalha numa empresa, a empresa fala assim, olha, vamos bancar aqui uma palestra. E aí você olha o nome do palestrante e você fala, esse cara vai falar a mesma coisa que eu já sei, vai falar sobre técnica de vendas. Porra, eu já sei técnica de vendas. Meu amigo, você não sabe tudo de técnica de vendas. Me desculpe, mas você não sabe. Vai ter alguma coisa que aquele palestrante vai falar que vai te dar um insight, é lógico, se você for de mente aberta, que vai te dar um insight, que esse insight pode mudar a tua vida, pode mudar o rumo da tua história. É igual o livro, né? Livro, a gente lê o livro hoje, a gente tem, né? Você pega um livro hoje e começa a ler esse livro hoje. Você está num momento da tua vida, você vai absorver aquele conteúdo de uma maneira. Daqui a um ano, você vai ler o mesmo livro, você vai estar em outro momento da tua vida, você vai absorver de outra maneira. Então a humildade, que é o sétimo pilar, para que você consiga atingir essa estabilidade, essa consistência que eu falo aqui para corretor de imóvel, é o fato de você, tô no mercado há 15 anos. Quantos corretores eu conheço que estão há 15, 20 anos no mercado e eu já sei tudo? Eu sempre fiz assim. E aí você vai ver, o cara tá fudido, faz 6 meses que não vende. Mas não muda. Não muda, não escuta. Então, a humildade, ela é excelente, ela é um pilar que é onde, quando a gente está disposto e a gente tem consciência da humildade, a gente consegue mudar. Né? E para ter humildade, tem uma outra palavra que é empatia. Né? Quando você tem empatia, você aprende também, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Principalmente aqui quando eu falo com os clientes, né? Quando a gente vai atender um cliente, você precisa ter empatia para conseguir olhar com o olhar do teu cliente para poder fazer o atendimento. Mas enfim, estou entrando no outro assunto aqui, estou fugindo da humildade. Mas a humildade é isso, a humildade é você estar aberto, é você estar disposto a aprender a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, com todo mundo que você conversa. Muitas vezes você conversa com alguém que está começando no mercado imobiliário agora. Você está há 10 anos no mercado e aí você está conversando com alguém que acabou de chegar no plantão ali. E aí você chega para conversar com a pessoa, todo peitudo, falando que sabe e tal. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa que já passou por tanta coisa na vida que ela vai te ensinar demais. E aí quando você conversa, você pergunta, você aprende. Então é isso que é a humildade, é estar aprendendo a cada minuto. Galera, é isso. Então eu queria passar para vocês aí, compartilhar com vocês esses 7 pilares que eu uso e que funciona muito para mim. E toda vez que eu falo, o mais legal é o seguinte, por que eu gosto de abrir essas lives e falar, e muitas vezes eu abro live, só tem uma pessoa, tem 2 e para mim não importa, é que quanto mais eu falo e compartilho, mais eu aprendo. Por isso que o legal, se você tá aí e você acha que não sabe, ou enfim, compartilhe o que você sabe, fale o que você sabe, porque quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Então, voltou. Eu gosto bastante de vir aqui, de compartilhar, porque assim eu aprendo demais. Gosto de receber o feedback de todo mundo também. Hoje eu recebi bastante feedback lá do Stories que eu fiz, fazendo perguntas, questionando. E é isso aí. Então, só recapitulando para a gente fechar os 7 pilares. Otimismo. Então a gente começou com otimismo. Objetivo, ter um objetivo, né? Ser uma pessoa otimista, ter objetivo, ter foco para poder atingir o objetivo. Fala, Tiagão! Cara, galera, eu tô falando aqui de humildade. Se tem uma pessoa humilde
e que conhece muito, e que é um puta do empreendedor, é esse cara que tá falando ali, ó, Thiago Bidesi. Thiagão, referência. Bom, então vamos lá. Otimismo, ser uma pessoa otimista, ter o objetivo claro e definido, ter foco para poder atingir. Ó, Fortaleza, Ceará na área. Vamos lá, recapitulando aqui. Otimismo, ser uma pessoa otimista. Objetivo, ter objetivo, né? Ter objetivo claro e específico. Ter foco para poder chegar, para poder atingir o objetivo. Ter entusiasmo, ser uma pessoa entusiasmada. Humildade, que é o que a gente acabou de falar aqui, né? Ser uma pessoa que tem humildade. O que mais aqui? Persistência, ser uma pessoa persistente. E o que faltou? Conhecimento. Conhecimento. Poder contra o medo. Beleza? Galera, a live está gravada. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Deem o feedback depois para mim lá. Se teve algum insight que você tirou daqui, algo que você vai usar, que é bem legal, bem importante. Boa noite para todo mundo. Boa semana. Que todos tenham uma semana de bastante sucesso. Um abraço.